Aqui não aparece o chat pra mim ainda não. Tem que dar login ou alguma coisa? Pode falar, Jorge. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um chat especial. Vamos tentar aqui. Agora foi. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um chat especial. Para quem não estava presente nos dois anteriores, meu nome é Ronaldo, meu apelido é TG, fica mais fácil para digitar nas perguntas, diretamente do escritório do Roxo aqui em São Paulo. Parece que o Shark está enfrentando alguns problemas, mas nos avisaram aqui que pode demorar um pouquinho, mas enquanto isso a gente pode começar a analisar a semana passada. Vamos fazer algumas análises semanais de alguns papéis no semanal, então não seria necessário estar online agora. A gente começa analisando papéis no semanal e parte pro diário e para as perguntas. Os futuros do Dow Jones e do Ibovespa em baixa, Europa toda em baixa, o que indica uma abertura mais negativa para o dia de hoje. Vamos começar dando uma olhada no Ibovespa. Foi informado que o Shark está enfrentando alguma instabilidade, mas em breve ele volta. Enquanto isso, a gente faz uma análise do semanal do índice de alguns papéis. O índice Bovespa vem numa longa tendência de baixa mesmo no semanal, não chegou a perder o fundo, encontrou a região de topo como resistência. Então podemos dizer que mesmo no semanal, apesar do rompimento do topo aqui, o índice continua indefinido, ou de lado, como vocês queiram, enquanto não tivermos o rompimento dos 60 mil pontos. Vamos ver certinho aqui quanto é. 59.900, 60 mil pontos, ou não tivermos a perda do fundo em (47, 48 mil pontos), ele vai continuar congestionado. O rompimento desses extremos para qualquer dos lados pode indicar o caminho a ser tomado nas próximas semanas. No diário, como já comentamos na semana passada, congestionado após uma boa subida dos 50 mil pontos até os 60 mil pontos, congestionou, continua de lado, enquanto não romper 60 mil pontos para cima, ou 56.100, 56 para baixo, não teremos indicação do caminho a ser tomado. A perda dos 56 pode ser uma indicação de busca do fundo do canal, hoje em torno de 50.500, 51 mil, e o rompimento de 60 mil pontos indicaria a continuação da leve alta do canal já previamente desenhado em busca das próximas resistências.
Vamos para os próximos papéis. Quem quiser perguntar sobre outros papéis, sobre outras periodicidades ou qualquer outro tipo de dúvida que não seja o chá que não está atualizando, pode mandar perguntas aqui. Esse é um chat especial de análise técnica. Não chega a ser como eu vou dizer, um atendimento ao Shark Broker nem nada do gênero. Em relação a isso, vocês podem se comunicar diretamente com a Banif. Vamos continuar o nosso chat de análise técnica, fazendo uma análise da Petrobras no semanal. O Marcos está perguntando sobre a Gafisa. A gente já vem comentando há alguns dias. Eu vou falar de Petro de Vale e depois a gente analisa a Gafisa para você. A Petro vem fazendo fundos descendentes, não perdeu o fundo principal ainda, mas vem fazendo fundos descendentes no semanal, o que indica que no semanal ela está indo em tendência de baixa. Encontrou algum suporte, fez uma boa alta, mas não rompeu um topo anterior. Se você considerar que esse aqui é um topo anterior, ela pode ter rompido, mas ela não fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Então não podemos considerar em alta no semanal ainda. Ela estaria de lado ou tentando reverter essa tendência. Vamos para Vale rapidinho antes de responder as perguntas. Vale no semanal congestionada de lado há um bom tempo, suporte forte em torno de 35 no semanal, 34,60. Temos algumas resistências principais, 47,60. Diminuir aqui. No semanal presa nesse triângulo aqui, o que indica uma certa indefinição. Enquanto não romper para nenhum dos lados, não teremos uma indicação mais clara do que pode acontecer. Isso no prazo semanal, para quem opera no semanal. As resistências mais imediatas, temos 44,80, 45. E esse topinho aqui em 43,80. Enquanto não romper nenhum dos lados, não temos uma indicação. A indicação no semanal aqui vai continuar congestionada entre esses extremos. Vamos agora para as perguntas. O Marcos, por favor, qual é o suporte mais forte de Gafisa nesse momento? Vou supor que essa seria uma pergunta no diário, certo? Então, Gafisa no diário.
A gente já vem acompanhando o Gafisa desde do nosso primeiro chat aqui na quinta-feira. Por enquanto vem seguindo à risca o que a gente havia comentado. Vou colocar um voluminho aqui para dar uma ideia. A Gafisa fez um suporte forte aqui em 4,93, subiu até 6,78, fez um zigue-zague aqui para baixo e quando perdeu o engap, o 5,93, podia ter dado uma venda, mas como foi engap, acho que não deu tempo de ninguém armar a estratégia direito, mas fez 3 dias de queda com forte volume. Eu não vejo entrada ainda nesse papel, como eu disse, para curto prazo, só para quem pensa mais um prazo mais longo. O suporte imediato é em torno de 4,93, 4,90. Vamos ver aqui o valor certinho, 4,93. Então qualquer operação de compra deve ter um stop em 4,93, 4,90. A perda desse suporte em 4,93 indicaria a continuação da tendência prévia, que é de queda, de baixa, como vocês podem ver pelo gráfico mais longo. O Ranger 22 pede para a gente comentar Ambev. Ambev, ao contrário de muitos dos papéis em forte tendência de alta, papel muito mais fácil de operar, os papéis que estão em alta, operar na compra. Pronto. Temos aqui Ambev muito próximo ao seu topo histórico, fazendo uma congestão de topo. O rompimento de algum dos extremos pode indicar o caminho a ser seguido. 56,50 rompido para baixo, estaria revertendo a tendência de alta no curto prazo, e o rompimento de 59,50 estaria dando a continuidade. Operar retângulos é uma coisa relativamente fácil. Você marca os extremos da congestão e opera a favor da onde romper, com um objetivo, largura do triângulo, primeiro objetivo de realização parcial, tanto para cima quanto para baixo, para onde for o rompimento. O APOD pede para a gente dar uma olhada em OGX. A GX a gente já tinha comentado também nos outros chats. Dentro de um canalzinho de alta, de curto prazo, em baixa num prazo mais longo. Congestionou mesmo entre 13,45 e 15,10. O rompimento de um desses extremos indica o caminho a ser seguido. Após a perda caso perca os 13,45, tem um suporte em 12,80, 12,90, que seria o topo anterior aqui. Então até essa faixa, tudo dentro do script, tudo dentro do esquema, não tem nada a fazer. A perda dos 12,80, 12,90 sugeriria a busca do fundo do canal, primeiro em torno de 11,90, 11,80, depois em 11, o que é uma queda considerável, daria para operar. Então, atento à perda desses dois suportes importantes. A superação dos 15,10, 15,10 indicaria a continuação da alta e o reforço da tendência de alta de curto prazo, já podendo influir no longo prazo,
porque estaria rompendo também um topo anterior. Vamos dar uma olhada no semanal aqui. O rompimento desse topo em 15,50 e aqui em 16,15 trariam uma expectativa positiva para o papel. O Edson JG pede para a gente dar uma olhada em Multi 3. Dá uma olhada no prazo mais longo. Depois da subida no ano de 2010, ela congestionou, tem andado de lado há um bom tempo, num canal levemente ascendente. Dá para traçar alguns canais assim, não tão nítidos, mas uma congestão de topo com grande range, muito zigue-zague, mas mais no curto prazo está fazendo topos e fundos ascendentes, então em alta no curto prazo, em alta no longo, em congestionada no prazo mais longo, próximo a um topo histórico. Opa. O topo histórico dela é esse aqui. Não é o topo histórico, desculpa. É o topo de curto prazo. É esse 37,35 aqui. Temos um topo intermediário que já foi rompido, mas não confirmou. Em 36,42. Mas vejo um topo principal em 37,35. O rompimento desse topo pode indicar a busca do topo histórico aqui atrás. Vamos ver se eu consigo ver o valor aqui. Em torno de 40,60. Então, o rompimento dos 37,35 pode indicar a busca do topo histórico. Do outro lado, primeiro sinal negativo seria a perda desse fundo aqui e, consequentemente, dessa pequena LTA traçada. Suportes principais 33,17, 33,15, 14, 33,14 e depois 32,14. Sendo que esse 32,14 também é o último topinho rompido aqui. Nessa faixa de preço, praticamente a mesma coisa, 32,14, 32,10. Então, o primeiro sinal negativo para o papel seria a perda dessa congestãozinha. A perda dos R$34 já é um sinal amarelo. Outro sinal amarelo seria a perda desse fundo aqui, e o sinal vermelho, a perda dos R$32,10. O que pode indicar a busca do
canalzinho de mais longo prazo, em torno de 28,80 hoje. Mas como é um canal inclinado, esse valor sobe um pouco. O RV Santo pede para a gente comentar Bisa 3. A gente já havia falado sobre ela nos outros chats da quinta e da sexta-feira. Papel em tendência de baixa no longo prazo, topos e fundos descendentes com algumas congestões. No curto prazo, preso dentro de um triângulo, vindo buscar o fundo da LTAzinha traçada, hoje em torno de 5,20, 5,18. Papel bom para operar na venda, praticamente, ele mais cai do que sobe. Então, para operar Bisa, ou eu compro próximo da base e vendo próximo da LTB aqui, de longo prazo. Nada a fazer, não tenho indicação nenhuma para comprar esse papel. Estaria pensando em compras mais próximo da região dos 5,20. Essa visão negativa só se modificaria com a superação dos R$7, que é o topo anterior, e depois dos 7,60. Mas já temos algumas resistências intermediárias no caminho. A resistência principal de longo prazo aqui seria nessa faixa dos R$9. O JB diz que o Pomo vem operando entre a média de 9 períodos e está muito comprada. Até onde você acha que ela reverte? Seria arriscado comprar nessa faixa de preço? Se você está falando de comprar no diário, como vou dizer? Não tem caro. Você compra caro para vender mais caro. Então, se o seu sistema, se o seu setup deu compra, você compra. Não tem caro. Caro é quando você compra e cai. Resumindo. Vou colocar um volume aqui. Ela vem de uma longa tendência de alta no diário. É um papel que eu gosto de operar também. É uma das small caps que eu acompanho. De vez em quando ela dá uma complicada um pouco, mas é um papel que eu gosto muito. Se vocês observarem, ela vem de uma longa alta, fez uma congestão aqui no topo, rompeu o topo histórico, uma das poucas que romperam o topo histórico esse ano. Já vem desde agosto com uma boa alta, desde os 5,20, vamos pegar certinho. Não, esse aqui não está pegando direito. Aqui. Desde os 5,13 até R$8, o que é uma alta considerável. Tem um canal de alta nítido aqui. Não precisa ser. Ignorando alguns candles, mas está num longo canal de alta aqui. Bateu numa resistência que seria o topo histórico. Não temos uma cotação maior que essa ainda. Não dá nem, o gráfico nem pega direito aqui, mas vamos lá. Em torno de 8,15. Congestionando em forma de triângulo. Eu vou dar um zoomzinho aqui, fazendo uma congestão aqui em forma de triângulo. Rompimento do topo em 8,14 seria uma compra de rompimento. Não consigo enxergar nenhum ponto de stop claro aqui, mas talvez uma sugestão seria, caso
efetuasse uma compra, a menor cotação desses dias é essa aqui. Então um stop muito curto podia ser esse, 7,70, 7,77, abaixo disso, que seria o suporte da congestão, mas ela está tão em alta que não tem um zigue-zague claro para que possamos colocar um stop abaixo da mínima ou alguma coisa do gênero. A sugestão, compra, caso rompa, seria uma compra de rompimento acima dos 8,15 e um stop abaixo dessa congestão, ou se for um candle muito grande, abaixo do candle que rompeu essa congestão. Um belo papel, gosto muito de operar a Pomo. Você disse que ela está entre a média de 9 e a banda de Bollinger Superior. Vamos lá, vamos colocar então aqui para a gente ficar falando a mesma coisa. Banda de Bollinger, tá aqui, banda de Bollinger, média de 9. Cadê? A média de 9 é exponencial, né? Que você usa, JB? Média de 9 exponencial. Vou colocar vermelhinho aqui. Ela vem trabalhando entre a média de 9 e a banda de Bollinger. Isso que você falou é verdade, chega a ser interessante, o que indica uma certa força. Como não tem um stop claro aqui, ainda não temos um rompimento, realmente o único stop que eu consigo ver nela é esse 7,75 aqui e uma compra de rompimento, a não ser que você tenha algum setup específico, né, em relação a bate na média. Aqui ela vem batendo na média de 20 e sobe, bate na média de 20 sobe, já tem pelo menos quase um mês que ela não bate nem na média de 20, só bate na média de 9. Então pode ser uma boa compra, mas com stop um pouco mais justo. Onde eu acho que ela reverte, quando ela reverter a gente vai ficar sabendo, quando ela perder um fundo. Pelo fato de ser small cap, não dá pra gente colocar muito dinheiro, tem que ter um controle de risco bem gerenciado, aí tem que ter um risco bem gerenciado, porque se ela for reverter, ela reverte de repente, ela faz candles muito grandes de baixa, pela própria falta de liquidez, como vemos em alguns casos aqui. Quando ela cai, também ela cai mesmo, então o stop tem que estar bem apertado, mas ela é relativamente fácil de operar, né, guardadas as devidas proporções. Eu considero pelo menos um ativo fácil de ser operado, com stops claros. Quando ela reverte, ela reverte claramente, como vemos ao longo do tempo aí. Os indicadores de sempre, né? Não que eu não acredite, bote tanta fé nos indicadores, mas a perda de um suporte, uma congestão, a perda dessa congestão são sinais negativos e que devem ser levados em consideração. Por enquanto, o que eu consigo ver é o triângulozinho. A perda desse triângulozinho vai indicar para onde vai. Mas eu gosto muito do papel, mas o mercado como um todo não tá muito otimista, e as small caps costumam sofrer de repente. É muito rápido porque todo mundo quer sair do papel e não dá para todo mundo sair. Fundamentalisticamente falando, não sou especialista, mas até onde eu sei, a Marco Polo é uma boa empresa, mas eu só olho o gráfico, então para mim é o que está acontecendo no papel. Subiu bastante, congestionou, como sempre faz, ela sobe um pouquinho, congestiona, sobe um pouquinho, congestiona, sobe um pouquinho, congestiona.
tá no script, nada a fazer. O RV Santo diz: não consigo ler o nome. Nome do quê? Da ação? O que a gente está falando agora é Marco Polo. O RV Santo pede pra gente dar uma olhada em Braskem, BRKM5. Vamos dar aquela... ok, beleza, eu falo. Deixa eu tentar aqui mexer no zoom. Aí dá pra ver. Ver se melhorou ainda, ver se agora dá pra ver. Se bem que o gráfico é muito pequeno, tem que ter uma tela grande para enxergar. Dando aquele zoom que eu gosto. A Braskem vem de uma alta forte. Basicamente, desde março de 2009, desde os 4,30 subiu até 14, uma alta fortíssima, recuou até 9,90 e subiu praticamente direto, dando vários pontos de entrada, dos 9,50 até R$25, e agora também deu uma boa realizada dos R$25 até os 13, também com vários pontos de saída, com vários stops, com várias oportunidades de venda, inclusive. Nesse momento ainda não perdeu o fundo anterior. Temos aqui um fundo principal que não foi perdido, em torno de 13,25, 13,21, para ser mais exato. Tem um rabinho de candle aqui em torno de 12,88. Trabalha perto do suporte. A perda desse suporte indicaria a continuação dessa queda prévia, e o cenário só muda com a superação do topo. Só muda com a superação do topo em 16,25, e tem uma congestãozinha aqui do curto prazo também que pode ajudar, em torno de 15,80. Então a superação desses dois patamares indicaria uma visão mais positiva. Por enquanto trabalha próximo do suporte. Quem acredita numa compra aqui, está com stop curto, pode ser uma boa indicação, mas a perda dos 12,90 é stop e venda, aluguel e venda. O Ranger 22 pede para a gente dar uma olhada em BRMOL 3, BRML3. Beleza, o Shark voltou, pessoal, é isso. Tá todo mundo comemorando. Num prazo mais longo, BRMOL 3 em tendência de alta, clara, nítida, mais próximo ao topo do que ao fundo, do fundo. Deu uma congestionada, aumentou a volatilidade, é um ativo não tão líquido. Colocar um volume aqui para a gente ter uma ideia. É um ativo não tão líquido, então tem que usar o controle de risco nele.
Temos o topo histórico aqui em torno de 20 e 40. Esse candle aqui, a ponta do candle é 20 e 48, mas vamos ficar com o fechamento aqui. Tem uma tendência de alta de curto prazo com fundos ascendentes e ainda não rompeu o topo anterior, que seria o topo histórico, mas vem numa boa tendência de alta, o que pode gerar alguma compra aí em algum setup específico que você use. Então, está em tendência de alta, qualquer setup, qualquer sinal gerado de compra pode dar uma compra boa. Principal resistência em 20,34, o suporte imediato tem essa congestãozinha aqui de curtíssimo e temos uma congestão maior aqui. 17,80 seria um suporte da congestão, apesar de ter alguns candles fora. E de curto prazo, em torno de 18, curtíssimo prazo, em torno de 18,96, 95. A superação do candlezão aqui, primeiro no curtíssimo, pode indicar a continuação da alta, mas já tem uma resistência do topo histórico logo em cima, então, como é um papel de menor liquidez, é bom usar um controle de risco mais apertado aí. Para quem trabalha no curtíssimo, esses extremos teriam que ser respeitados. Hoje já trabalha perto desse extremo aqui. A perda dessa faixa de preço indicaria uma busca ao fundo em torno de 17,80. Enquanto não passar nenhum desses extremos, não tem nada a fazer, a não ser que você use algum setup específico. Como está congestionado aqui no curto prazo, compra suporte e vende resistência, enquanto não houver rompimento para nenhum dos lados. Bom dia, pessoal, cheguei agora. Alguma recomendação de compra para hoje ou esperar a reversão? RBALEST. Olha, RBALEST, eu acho que recomendação, você compraria porque alguém te recomendou comprar, ou você tem um plano específico para hoje? Tenha um sistema, tenha um setup, opere papéis que você gosta. Essa é a recomendação de compra para hoje. Não acho que comprar baseado em recomendações seja uma boa política, mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Ok, então se você ouve opiniões e analisa com o seu setup. Então, se você já tem um setup, você não precisa ouvir opiniões, cara. Você já tem o seu setup. Deu compra no seu setup, compro. Deu venda no seu setup, venda. Não se preocupe com opiniões. Eu ainda estou buscando o meu setup mágico, mas tem alguns que eu gosto, tem alguns que eu uso. Não, pode perguntar, cara, não precisa pedir desculpa não, só estou falando que você precisa ter um plano. Você tem seu setup, tem seu plano, siga seu plano. Não precisa ter opinião dos outros. A opinião dos outros é o que menos importa. O que importa é você ter um plano, você ter uma entrada, ter uma saída, ter um stop, ter um objetivo, ter realizações parciais, ter o seu sistema de trade. Não se preocupe com opiniões. Mais alguma pergunta? Acho que agora estamos sem perguntas aqui já.
Se alguém tiver mais perguntas, pode fazer. Olha, o Ibrahim perguntou: você está comprado ou vendido em algum papel? Caso afirmativo, poderia mostrar os critérios que você usou. No começo da nossa conversa aqui na quinta-feira, eu comentei que eu opero mais opções, que eu acho mais fácil. Eu uso análise técnica no papel, mas eu opero mais opções. Então eu normalmente estou sempre comprado ou vendido ou lançado em opções. Ou eu estou fazendo taxa, ou eu fiz algum lançamento coberto. Estou fechando aqui os gráficos, pessoal. Quando existe algum rompimento, né, das que tem opções, eu compro opção a seco no rompimento. Só porque eu acho mais fácil trabalhar com opções do que alugar o papel, vender, enfim. Para mim é menos burocrático trabalhar com as opções mesmo. Como a gente havia comentado, uma abertura bastante negativa aqui nos papéis, a maioria deles caindo 1,7, 1,8, dos principais que eu acompanho, mas continuando. O Ibrahim perguntou se eu estou comprado ou vendendo em algum papel. Eu trabalho com opções em Petro Vale, principalmente Petro e Vale. Eu já fiz meu lançamento em Vale alguns dias ou semanas atrás, deixa eu ver quando foi exatamente. Uma situação que eu gosto bastante de trabalhar após vários dias de alta, algum candle que me indique uma reversão, que nesse caso seria esse aqui. Eu fiz um lançamento coberto nesta região aqui, já fechei, já rolei, já nem existe mais. Ao chegar nesse suporte aqui, eu montei uma operação de taxa para um amigo, mas eu não fiz, mas eu montei uma operação de taxa para um amigo, que também já foi desfeita. Agora, no caso da Vale, eu estou esperando chegar perto desse topo rompido e ver que direção ela vai seguir. Por enquanto ela está congestionada aqui, então não tem uma indicação clara. Os critérios que normalmente eu uso, alguns indicadores de retorno à média, como IFR e volume, basicamente, e alguns não indicadores, como o OBV ou acumulação, para indicar algum possível rompimento ou falso rompimento. Acho interessante, mas são, como o próprio nome diz, são apenas indicadores, não são. Eu vejo só preço mesmo, só movimentação de preço. Deixa eu ver aqui. O Arqueiro perguntou se eu poderia começar a Braskem. Eu já comentei, Arqueiro, se você quiser, acho que vai estar gravado depois. Pode repetir. Está até aberto aqui, mas se você quiser eu posso dar uma olhada de novo. Rapidinho. Roxo poderia dar uma geral nas condições da bolsa hoje. Eu não sou roxo, eu sou TG. Trabalho com roxo aqui já faz algum tempo e eu estou cobrindo as férias do Collor, que estaria falando de análise técnica aqui. Olha, Quero, o que eu tinha comentado assim, ela teve a Braskem, né, teve uma longa queda, chegou a fazer um topo principal aqui, voltou a cair e congestionou no fundo. Então a perda dos 12,90 dos 13,20 indicaria a continuação da queda, e a superação de 15,80 e o 16,30 poderia indicar a busca do topo anterior aqui, do topo intermediário anterior aqui nessa faixa dos 19.
Vamos ver certinho, R$19,50. Por enquanto não tem nenhum setup de compra nela, a não ser comprar no suporte aqui com stop barato. É isso. O Roxo vai fazer hoje o chat, Roxo? Hoje às 6h10. Hoje às 6h10 o Roxo faz um chat de opções e ele comenta bastante sobre economia, então você pode repetir a pergunta para ele hoje à noite. Poderia dar uma geral nas condições da bolsa, hoje digo os mercados internacionais também. O único comentário que eu posso fazer de mercados internacionais é que a Europa estava caindo forte, que isso é nítido e notório, ou basta você olhar em algum site que tem as cotações. Então sugere uma expectativa muito negativa para hoje no pregão, mas eu não opero baseado em só porque caiu na Europa vai cair aqui também, não acho que tem essa relação de causa e efeito, mas o indicativo é negativo, a indicação é negativa para o dia de hoje, então stops apertados e bundinha na parede, que nem diz o pessoal. O arqueiro perguntou se você também opera opção a seco. Opero, gosto muito de fazer a estratégia do pozinho do Roxo, acho que ele já deve ter comentado. Acho interessante. Quando eu vejo alguma possibilidade de rompimento, ou vejo algum rompimento, eu prefiro operar a opção do que operar a ação. Eu já disse, eu posso repetir, mas em razão do capital envolvido ser menor e o meu risco ser limitado. Então eu compro, exemplo, acho que tem gravação da estratégia do pozinho, sim, cara. Acho que o Roxo pode te responder. Então, em vez de eu comprar exemplo, vou dar um exemplo mais, em vez de eu comprar 1000 Petrobras, eu compro 1000 opções da Petrobras, de acordo com o tipo do rompimento e das condições gerais, se ela é um rompimento de retângulo de fundo, ou se é um rompimento já numa intermediária de estar numa alta e recuou. Daí é o que eu escolho, se eu faço um lançamento mais no dinheiro, ou se eu compro mais no dinheiro ou fora do dinheiro, dependendo do que eu quero. Eu calibro a aceleração do movimento de acordo com as análises do gráfico do ativo principal. Então eu faço análise do gráfico principal e na hora de operar eu opero opções. Eu prefiro só por ter menos capital envolvido. Eu viajo bastante, então às vezes eu não consigo acompanhar o mercado, então eu fico mais confortável sabendo que se eu perder dinheiro eu vou perder só aquilo que está colocado ou uma parte daquilo. Enfim, eu entro para ganhar, mas nem sempre, né, nem sempre a gente acerta. Então se a gente erra, eu prefiro perder meu dinheiro e o meu dinheiro, o meu stop é a quantidade de dinheiro que eu coloquei na operação, só por isso. A estratégia do pozinho, Guilherme, o Roxo pode te explicar, depois você pergunta para ele, mas basicamente perder um pouquinho todo mês para quando você ganhar bastante. Perder de canequinha e ganhar de balde. Ganha uma vez de balde, perde 12 vezes de canequinha, sendo que o balde tem que ser maior que as 12 canequinhas. Mais ou menos isso. Fica um pouco melhor. A estratégia do pozinho é a seguinte: todo vencimento de opções, você vai na opção mais baratinha de 1 centavo. Venceu opções, vai vencer opção hoje é vencimento de opções. Então hoje, no final do dia, você vai na próxima série, que é a série L, para dezembro, e compra a opção de 1 centavo. Se você escolher alguma, pode escolher uma de 2, mas divida em 2 ou 3 partes o seu capital e compra a opção, compra um pouco da de 2 centavos, mas o objetivo é comprar da de 1 centavo. E uma quantia fixa. Todo mês você vai fazer isso. Venceu a opção de dezembro, você já vai comprar de janeiro. E coloque apenas uma quantidade de dinheiro que não vai te fazer falta. R$100, R$200, R$500, R$1.000. Todo mês você vai comprar opção de 1 centavo.
e você vai estar entrando para perder. Você colocou aquele dinheiro, você vai perder. É poupança ao contrário. Você vai colocar dinheiro todo mês. Uma vez a cada um ano, uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, uma vez a cada 2 anos, vai acontecer alguma coisa que não interessa o que, vai ter uma notícia, vão achar um poço de petróleo, no caso da Petro, vão achar um poço de petróleo não sei aonde, enfim, o governo vai vender a parte dele na Petrobras, ou seja, vai ter alguma boa notícia que as ações vão explodir, e essas opções vão explodir mais ainda. E esses seus R$100 vão virar 10 mil, ou seja, que vai pagar vários dos R$100 que você já gastou. O Roxo detalha tem um DVD do Roxo, e tem, se você procurar, deve ter no YouTube também. Ele detalha melhor essa estratégia, mas a ideia é essa: é você gastar, entre aspas, uma quantia de dinheiro todo mês, que não vai fazer falta para você, R$100, R$200, R$500, R$1.000, de modo que você vai estar se expondo a um fato positivo que uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos acontece, e quando você ganhar, quando a ação subir muito, a sua opção vai subir muito e vai pagar tudo que você gastou nos meses anteriores e vai sobrar um pouquinho. Só detalhando um pouco a estratégia, você compra as opções mais baratinhas, em torno de 1 centavo, 2 centavos, e já coloca elas para vender segmentando. Para facilitar, vamos dizer que você tenha comprado R$1.000 de uma opção todo mês, daí você vai dividir em 10 lotes de 100, né, para dar 1.000, e vai colocar dobrando o valor da venda. Então você coloca 100 opções a 2 centavos, 100 opções a 4 centavos, 100 opções a 8 centavos, 100 opções a 16 centavos, a 32 centavos, a 64 centavos, até ter o seu lote todo vendido. Se você conseguir vender uma boa parte desse lote de modo que a ação suba, você já vai ter recuperado uma parte do seu capital. E quando tiver o grande estouro, a hora que tiver o grande fato inusitado aí, a grande boa notícia, essa sua ação de 1 centavo vai para R$10 até, que na bolsa pode tudo, e daí você recuperou toda a sua grana e ainda está com lucro. Isso é uma estratégia para fazer com uma parte do seu capital. Ninguém vai sair comprando R$10.000 em ação de pozinho. É uma estratégia. É uma estratégia que faz parte das outras estratégias que você tem. Você tem estratégia de swing, tem estratégia de position, existe a estratégia do pozinho. O Roxo dá um curso muito bom de opções. Quem não fez ainda, eu recomendo. Não só de opções, mas de pensar o mercado, de pensar financeiramente também. Estratégia de investimento mesmo. Eu recomendo, já fiz várias vezes. Eu recomendo. A estratégia do pozinho é uma das estratégias que ele passa no curso. O Arqueiro pergunta como você calcula stop por opção. Arqueiro, exato, perde de canequinho e ganha seu balde, é isso aí, perde a canequinha e ganha o balde. Arqueiro, é o seguinte, dependendo da operação, o meu stop pode ser no financeiro, se é uma operação de taxa, meu stop é no 0. Então eu fiz a operação de taxa, estou protegido para uma queda de até tantos por cento, chegou no meu stop, eu encerro a operação e vou para outra. Essa é uma operação de taxa. Na operação de compra a seco, eu tento imaginar um alvo, por resistência, suporte, Fibonacci, sei lá, aí cada um acredita numa ferramenta, ou eu coloco um alvo, eu quero ganhar 50%, eu quero ganhar 80%, eu quero ganhar 100%, de acordo com as condições do gráfico, eu coloco objetivos. Bateu no objetivo, dependendo da condição do mercado, eu escolho se eu vendo tudo ou se eu vendo metade e puxo stop. Aí vai da condição do gráfico, da condição do mercado, da condição geral. O meu stop fica aí. No caso de uma o cisne negro, você está exposto a um cisne negro positivo, é isso.
No caso de um lançamento coberto, resistência, cara. Se eu lancei na resistência, meu stop está acima da máxima, rompeu a máxima, eu rolo ou desfaço e assumo que estava enganado. É isso? Respondeu? O cisne negro são a teoria do Taleb aí, do Nassim Taleb, a lógica do cisne negro. A lógica do cisne negro é um livro maravilhoso para quem gosta de finanças. O Taleb é um trader, diz que negocia prioritariamente derivativos, então é um trader de opções. E a estratégia dele, basicamente, ele tem 3 livros. A lógica do cisne negro, acho que é o último deles. O anterior é Iludidos pelo Acaso. E o outro é... como é que é, Roxo? O último livro? É o primeiro, que ele dá a estratégia. O Dynamic Hedging. Que acho que não tem em português ainda, só tem em inglês o primeiro, mas o Iludidos pelo Acaso, a lógica do cisne negro tem. Ele defende que uma das teorias dele é que a gente precisa estar exposto a riscos positivos. Então, se o mercado uma hora sobe, uma hora cai, então você tem que se expor ao risco de cair e de subir de forma positiva, de forma que se o mercado subir você ganhe e se o mercado cair você ganhe. Basicamente é isso. A estratégia que ele aponta no Dynamic Hedging é que ele compra pozinho, tanto de opção de compra quanto de opção de venda, tanto de call quanto de put. Então ele perde dinheiro todo mês, mas quando ele ganha bastante. Então ele não precisa ficar adivinhando para que lado o mercado vai, ele não precisa ter uma opinião sobre o mercado, ele não precisa ter uma torcida sobre o mercado. Simplesmente o mercado vai fazendo o trajeto dele e ele vai tentando se expor a riscos positivos nas duas pontas. É isso aí. Se alguém quiser mais indicações, o Roxo pode responder melhor. Isso aí, ele é o especialista na área. E ele tem um chat hoje no final da tarde. O mercado já abriu. Vamos dar uma olhada aqui na abertura. Algumas aberturas negativas. A Petro se aproximando de um suporte, mas abriu e já deu uma subidinha. Não muda nada nas nossas análises anteriores. A Vale abriu com um gap um pouco maior, também se aproxima de uma zona de suporte. Também não muda nada no cenário que a gente havia traçado. E a BVMF, que eu tinha comentado que era uma das poucas que estava um pouco mais forte nesses últimos dias, que chegou a romper, abriu com um bom gap hoje, mas continua na base da congestão. Também nada a fazer. Quem comprou o rompimento aqui provavelmente foi estopado, ou se não foi estopado, corre o risco de ser, porque está na base da congestão. Então esse gap aqui foi uma sinalização negativa para o papel. Mas o dia não fechou ainda, então amanhã a gente pode voltar a comentar lá. O EC pede para a gente dar uma olhada em Gol, também outra que a gente tem olhado todos os dias. Gol 4 presa dentro desse canalzinho, uma leve tendência de alta, superou uma faixa de resistência em torno de R$13, 12,60 R$13, chegou a avançar até 14,85,
não fechou o gap aqui que foi de fuga, não obrigatoriamente não seria fechado, mas tem um gap aberto aqui em 15,35 e agora começa a recuar buscando a região de suporte ou a região de resistência rompida. A perda dessa região de 12,60 seria um sinal negativo, poderia indicar a busca do canal de curto prazo aqui em torno de 10,40. Esse cenário só muda com o rompimento dos 14,86 e posteriormente dos 15,35, indo buscar resistência em torno dos R$20, 20,45. Tem uma pequena resistência intermediária aqui em 17, mas nada muito sério, aparentemente nada muito sério. Tem o fundo em 18. Essas são as próximas resistências da Gol caso rompa os 14,86. Seria essa aqui, 17,70, um pouquinho mais fraca em R$17. Vou mexer aqui. Então é isso. A Gol, perdendo essa região de 12,60, tende a buscar ao fundo do canal, rompendo 14,80. Tem várias pequenas resistências no caminho até chegar aos 20,50. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Sensacional suas análises, TG, parabéns, obrigado. Vamos melhorar e sempre. Mais alguma pergunta? Já estamos indo para o final do nosso chat especial da segunda-feira. Hoje à tarde tem chat do Roxo às 18 horas, 18h30. Que ele fala sobre finanças e o mercado. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente encerra por aqui. Vamos ver o que vai dar nesse dia aparentemente pessimista para os mercados. Amanhã a gente volta. Obrigado pela atenção de todos e até amanhã.